Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do canal, e hoje eu falarei sobre controle de acesso à internet para crianças. Então beleza pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar uma dúvida de um inscrito, o qual mandou um e-mail. Eu vou mostrar para vocês aí agora na tela o e-mail dele. Então o inscrito Alan Rodrigo mandou um e-mail, eu vou botar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Ele mandou aqui o e-mail no dia 10 de junho de 2019. Bom dia, vi seu vídeo sobre a instalação do OpenWRT no WR941ND versão 5 e fiz a instalação com sucesso. Gostaria de criar uma regra para controle dos pais, mas não faço ideia como seja isso. Você poderia me ajudar? Aí ele colocou o contato dele ali, ele colocou o WhatsApp. Nós não vamos informar, obviamente, os dados desse inscrito, mas nós vamos então fazer em vídeo essa configuração, o que torna aí bem interessante o controle de acesso à internet. Então, antes de mais nada, você vai precisar ter um roteador TP-Link, tá? Eu tenho aqui o modelo TP-Link WR941ND versão 5, tá? O qual eu já fiz vídeo aí no canal Projeto Root. Já tem todo o material sobre o OpenWRT no TP-Link, então se você não tem o OpenWRT, essas configurações podem ser feitas através do software original, porém esse vídeo não vai ser para esse fim. Esse vídeo restringe-se ao ensino de como fazer isso para quem tem o OpenWRT já instalado. Então, se você não tem, dá uma olhada no canal e veja como fazer a atualização. Claro que a atualização do firmware implica em algumas questões que foram discutidas no vídeo da instalação do OpenWRT. Então, se você tem curiosidade, quer conhecer o OpenWRT, pode ver os vídeos ou instalar então no seu roteador TP-Link, ok? Para quem já tem o OpenWRT, eu vou mostrar nesse exato momento como fazer então essa configuração para o controle dos pais, né? Ou o controle de acesso à internet, tá? Para crianças. Muito utilizado para crianças, mas pode ser utilizado com outros fins também. Ok, pessoal? Então vamos fazer essa configuração agora. Então eu preparei para vocês um cenário para demonstrar como é feito esta configuração, tá? E por que é feito. Tá? Então eu simulei aqui, deixa eu maximizar aqui para mostrar para vocês. Então eu simulei o seguinte cenário: eu tenho ali um roteador, aí eu simulei ali dois atores, né? Então pai, qual é a senha do Wi-Fi, né? Então filho ou filha, a internet é controlada mediante algum acordo, vamos conversar. Então este acordo, que acordo vai ser este que o pai vai fazer com o filho, com os filhos, ou enfim, com quem quer que seja. Então esse é um acordo, né, que vai determinar uma política, e essa política, no caso desse cenário, vai ser ali, ó, acesso à internet somente dias de semana e finais de semana. Então nós vamos estipular agora o período que vai ser utilizado por este pai para determinar então a restrição da internet. Esse é um dos motivos pelos quais muitas vezes as crianças acabam utilizando internet em horários que deveriam estar estudando, enfim, né, cada pai cria de um jeito o seu, né, educa de um jeito o filho, mas há pais que estão preocupados sim com a superutilização de acesso à internet. Então com isso é claro que tu vai limitar o acesso à internet para um tipo específico de rede. Então o propósito é fazer com que eu poderia simplesmente ir lá e desligar o roteador da tomada, né? Mas e se eu me esquecer de ligá-lo novamente? A criança vai ficar sem acesso à internet? Ou o contrário, se eu esquecer de desligar, a criança vai ficar sempre com acesso à internet? Então eu posso utilizar o roteador, né, como uma forma de automatização desta regra, então deste acordo. Vou pré-estabelecer com a criança, né, com as crianças, né, com a família em geral, os dias da semana e os horários que vão ser utilizados a internet pelas crianças. E é claro que, falando em termos tecnológicos, o roteador ele vai trabalhar com duas políticas. Então a política de drop e a política de accept, ou seja, a política de negar o acesso à internet e a política de permitir o acesso à internet. Então, para que isto funcione, é bem simples. Primeiro se estabelece este acordo,
Primeiro se faz então um primeiro contato com a criança ou com a família, ou o pai determina, e aí vai-se então até o equipamento, se faz um acesso a este equipamento com as devidas configurações. Este equipamento então passa a atribuir esta política. Então, lembrando, tá, mas então quer dizer que toda a família vai ficar sem acesso à internet? Então, não. Na verdade, nós vamos utilizar uma rede específica para a criança. Então, isso é bem interessante, principalmente no que diz respeito à segurança da informação. Antes mesmo de ter uma política de restrição de acesso à internet, é muito importante que as crianças, no modo geral, utilizem uma rede separada da sua rede que você usa para trabalho, que você usa para estudo, que você usa para qualquer outro fim. E o porquê? Porque justamente crianças utilizam sites para crianças, utilizam YouTube e utilizam aí ferramentas para pesquisa escolares. Então seria interessante que a navegação da criança não fosse afetada pela navegação dos pais, né? Uma vez que, se tu procura um item, uma ferramenta, por exemplo, tu faz uma busca por uma ferramenta, chave de roda, tá? E a internet faz com que esta pesquisa passe a veicular nas pesquisas da criança. Então eu estou dando um exemplo bem simples do porquê que é interessante ter uma segmentação da rede para crianças. Um dos motivos é este, tá? Para que as crianças não recebam as propagandas que vêm através das mídias publicitárias nos sites, dentro dos seus aplicativos, dentro dos seus sites de pesquisa escolar, enfim, não misturar então a navegação do pai com a navegação dos filhos, né? Dos pais, na verdade, com a navegação dos filhos. Tá, ok? Então a intenção deste vídeo é mostrar esse cenário na prática, tá? E para que isso funcione corretamente, nós vamos estabelecer aqui, vamos supor que este pai aqui conversou com essa criança e estabeleceu o seguinte horário. Então essa criança, ela não vai poder utilizar a internet nos dias de semana, tá? No período da tarde e da manhã. Mas eu vou liberar um acesso para pesquisa. Vamos supor que a criança tenha que fazer uma pesquisa, ou ela precise acesso naturalmente à internet. Então eu vou dizer que dias de semana, qualquer dia de semana entre segunda e sexta, ela não vai poder acessar a internet nos horários na manhã. Ela não pode utilizar entre as 5 da manhã, o horário que ela deveria estar dormindo, tá? Vou botar aqui 5 da manhã até, vamos botar aqui, ó, manhã, que vai ficar maior aqui, manhã, manhã, das 5 da manhã até as 11h59 com 59 segundos. Este é o período que ela não pode usar a internet, ou seja, ela vai poder utilizar a internet num espaço que é entre meio-dia e algum horário, né? Então eu estou dizendo, como eu trabalho com a política de negação, eu estou dizendo que da manhã, das 5 da manhã até as 11h59 com 59 minutos, eu não vou permitir o acesso à internet. Eu vou permitir o acesso à internet das 12 até o horário que eu quiser, tá? E aí eu vou dizer que vou botar assim para ficar legível, entre 12 até, vou botar um arroba aqui para significar até às 15 horas. Vamos supor que eu queira que até às 15 horas a criança possa acessar a internet. Então este aqui é o que contempla a regra da manhã. Então vamos supor aqui que eu queira criar uma regra manhã, tá? Regra de bloqueio manhã, tá? Manhã. Agora eu preciso fazer uma regra de bloqueio para tarde, porque senão vai ficar liberado até as 5 da manhã de novo. Então, para bloquear, então vou botar aqui regra de bloqueio tarde.
a parte da tarde até amanhã, eu vou dizer para ele que ele vai continuar bloqueado até as 5 da manhã. Então até as 5 da manhã, tá, ele vai ficar bloqueado. Acho que está ficando mais complicado demonstrar aqui do que na prática mesmo. Mas é interessante ter esse papel, né, digamos, esse documento, né, pré-estabelecido. Pode ser um documento virtual, pode ser um documento falado apenas com as crianças, mas tem que ser entendido pelos adultos, tá? Pelo menos subentendido como que vai ficar esse tipo de conexão. E nos finais de semana, como é que eu vou determinar? Nos finais de semana eu posso dizer que ela vai ficar bloqueada entre 21 horas e 59 minutos, tá? Ou seja, às 10 horas da noite, né? Então eu preciso colocar aqui um horário, tá? Então qualquer final de semana, tá, vai ficar bloqueado entre 21 horas e 59 minutos com 59 segundos até as 10 da manhã. Então, ou seja, às 10 da manhã a criança consegue fazer a utilização da internet. Chegou 10 horas da noite de sábado, a internet é bloqueada. Chegou às 10 horas da manhã de domingo, ela é liberada. Chegou às 10 horas da noite, ela é bloqueada no domingo de noite. Então ela é bloqueada às 10 horas da noite do sábado e do domingo, e ela é liberada durante todo o dia, tá? O restante do tempo. Então essa aqui seria a minha política. Então eu estou dizendo que eu vou ter uma política de bloqueio de internet entre 5 da manhã e 11h59 com 59 segundos todos os dias, e eu vou deixar o acesso à internet para as crianças do meio-dia até as 3 da tarde. Depois das 3 ela volta a ser bloqueada. Então tarde ela bloqueia das 15 horas até as 5 da manhã do próximo dia. Então essas aqui são as regras, são as políticas que nós vamos ter que trabalhar com as crianças. É claro que eu estou colocando esses horários aqui, mas aí você pode flexibilizar conforme a sua necessidade aí a política para acesso à internet para as crianças. Eu tentei criar esse cenário, mesmo que virtual, apenas para demonstrar na teoria o que vai ser executado na prática. E na prática é bem simples, nós vamos ir no roteador, nós vamos criar uma rede específica para crianças, e isso é muito importante. Nada vai adiantar criar essa política se a criança tiver a senha da mesma rede que você utiliza. Então o importante é criar uma rede diferenciada para essa criança acessar. Então com isso nós vamos agora fazer a parte da configuração no roteador do acesso para as crianças. Vamos para o laboratório então. Então eu já deixei aberto aqui, esse roteador ele está zerado, não tem configuração alguma, tá? Então eu acabei de resetar esse roteador, e esse roteador ele vai servir então como o acesso aí para a rede das crianças, assim como para o resto da família. Naturalmente, quando eu vou na aba Network Wireless, eu já tenho então uma rede wireless ali configurada com SSID. No caso do roteador zerado, ela vem com o nome de OpenWRT. Então eu vou editar ela só a fins de demonstrar para vocês como se fosse então a rede da família. Então eu vou botar aqui família, tá? Não vou configurar senha nem nada, tá? Porque eu só estou demonstrando para vocês, não tem a necessidade. Então só vou habilitar essa rede para que fique bem ilustrado para vocês. Agora eu tenho o nome da minha rede família, tá? Então eu vou habilitar ela ali, a interface, ela vai estar funcionando corretamente, tá? Então se eu estiver conectado nela, eu vou navegar na internet livremente. Isso aí é o padrão para qualquer rede sem fio. Então tu tem então uma rede sem fio com um SSID ali do nome da tua casa, o nome da tua família, o nome da tua empresa, enfim, tá? Assim como existem aquelas redes sem fio para visitante, nós vamos fazer o mesmo sentido. Nós vamos criar uma rede sem fio para crianças. Antes de criar a rede sem fio propriamente, nós precisamos preparar uma interface para esta rede. Então nós vamos vir aqui em Network, nós vamos vir na guia Interfaces. Nas guias Interfaces, nós temos ali a WAN 6, né, que é seria o WAN IPv6, e a LAN. Nós vamos
adicionar uma nova interface, ali onde diz Add New Interface, e ao clicar em Add New Interface, ele vai então solicitar um nome para esta interface. Como eu não consigo colocar crianças, tá? Ele não aceita o C cedilha, eu poderia botar criancas, mas vai ficar esquisito, né? Eu vou usar o nome Kids, tá? Só para diferenciar. Tá? Então, usando o nome Kids, eu posso diferenciar então a rede das crianças. Eu estou criando uma interface, eu não estou criando uma rede sem fio ainda. Nesta interface de crianças, eu vou utilizar por IP estático. Então, eu vou deixar aqui static IP, tá? Static address, e eu só vou clicar em Submit. Ao clicar em Submit, ele aqui está perguntando qual a interface. Não tem problema porque nós vamos alterar depois, tá? Eu só vou colocar o nome de Kids e vou clicar em Submit. Pronto, nós temos já uma interface. Essa interface então vai se chamar Kids. E eu vou configurar ela corretamente agora. Só que eu vou dizer que as crianças vão navegar com IP 10.10.10.1. Seria o IP da minha rede. A minha máscara vai ser 1/24 e eu não preciso preencher nem gate nem broadcast, mas eu acho interessante aqui preencher os DNS. Então, como se eu tivesse um DNS interno onde eu posso fazer um filtro de conteúdo, eu poderia estabelecer ele aqui, mas no caso deste vídeo específico, eu não tenho esse filtro. Eu poderia criar lá no meu Pi-hole, como eu já demonstrei, uma interface apenas para lidar com endereços vindo desta rede. Seria interessante também fazer esse alinhamento com o que pode ou não ser aberto, mesmo na rede das crianças, naqueles períodos que foram estabelecidos. Mas no momento, a fins de demonstrar a ferramenta para esta funcionalidade de separação para a rede de crianças, eu vou colocar aqui o DNS 9.9.9 e o DNS 1.1.1 e mais o 8.8.8, que é o do Google, a fins apenas de demonstrar como funciona essa prática. Tá, ok? Então lá embaixo eu vou clicar em Save e Apply, apenas para que ele possa aplicar as configurações sem causar nenhum transtorno aí na minha rede. A partir desse momento eu já tenho então a minha interface Kids aqui, ó. Ele está com ETH0, mas nós já vamos modificar esta interface. Após fazer então essa configuração, tá? Nós vamos agora clicar em Network e nós vamos ir em Wireless. Então nós vamos agora criar uma rede wireless para as crianças. Nós vamos clicar na interface aqui em ADD. E ele vai solicitar então que eu coloque um nome para esta interface, né? Um SSID. Então eu vou preencher aqui, ó, com o nome de Kids. Eu poderia colocar qualquer outro nome também, tá? O SSID ele não é o mais importante. Então vamos botar aqui o nome de Kids e vamos selecionar a minha network, ó. Na network aí sim que eu vou selecionar então a minha interface Kids, ó. Eu estou dizendo que ele vai funcionar na minha interface Kids. Se eu quiser, eu posso configurar como eu quiser essa minha rede, tá? Eu posso colocar com senha, sem senha, não vem ao caso agora, tanto faz. Eu posso criar com uma senha simples para as crianças conseguirem utilizar, ou eu posso deixar sem senha também, não tem problema, tá? Isso aí vai um pouco mais a segurança que tu quer dar na rede sem fio. Eu aconselho a utilizar senha. Você quer aumentar um pouquinho a segurança, você vai utilizar uma senha, tá? Então, nesse caso do vídeo, eu não vou colocar senha apenas para demonstrar para vocês, mas vocês vão utilizar alguma senha que vocês acharem interessante. Então eu posso fazer a configuração natural aqui do SSID, da potência do canal, conforme manda a documentação. Natural, não modificou nada até o momento. Eu criei uma interface e criei agora um SSID na Wi-Fi. Após fazer essa configuração, então aí sim, tá? Ela tem que estar com modo Access Point para que as crianças possam conectar, obviamente. O nome de Kids é o nome do meu SSID. Eu poderia colocar outro, tá? Eu poderia colocar aqui outro nome, não necessariamente tem que ser o mesmo nome da interface. Eu poderia colocar um SSID bem diferente. E eu só tenho que prestar atenção se a network, né, está selecionada Kids, que seria a minha interface. Feito isso, eu vou clicar em Save e Apply. E ele vai aplicar então esta configuração ali. Agora eu já tenho a minha rede Wi-Fi para as crianças. O grande problema é que eu não apliquei a política ainda. Uma das
situações que tem que colocar aqui na rede das crianças é DHCP. Vamos editar aqui, porque eu não estou entregando IP, tá? E eu vou dar um setup DHCP Server. Nesse setup DHCP Server, também eu vou deixar ele marcado, apenas para ele entregar DHCP, tá? Então eu tenho aqui as configurações, se eu quiser utilizar IPv6, enfim, as configurações padrões, eu só vou salvar e aplicar, tá? Para que ele possa então aplicar um DHCP, ou seja, eu consigo entregar DHCP via a interface das kids, né, das crianças. Uma das características aqui que nós vamos ter que modificar é que ele também está entrando na minha rede LAN. Então isso eu não posso permitir, senão não vai fazer sentido algum. Tá? Então eu vou aqui em Physical Settings e eu vou desmarcar as interfaces aqui de ETH0. Ó. Então tá vendo que está marcado ETH0 e WLAN 01? Eu vou clicar aqui na ETH0 e vou desmarcar ela. Eu não preciso dela, tá? Então eu só vou deixar aqui marcado o Wireless Network Master Kids. Agora sim, eu tenho somente a Kids trabalhando na Wi-Fi. Eu não tenho nada a ver com a minha ETH0 lá, que seria a minha interna, ou na minha rede LAN. Então eu vou clicar Save e Apply. E agora eu tenho então uma rede configurada para as crianças, mas sem política. Ela se conectar nessa rede, ela vai navegar naturalmente na internet. Então, lembrando, tem aqui, ó, rede wireless, e aqui ao lado eu tenho uma bridge, tá? Então ele simplesmente está com uma bridge, não tem problema, tá? O que não pode, ele está dentro de uma outra rede, como a ETH0 ali, que é a WAN, ou até mesmo a BR-LAN, que seria a minha própria LAN. Então não faria sentido eu fazer essa separação. Lembrando que eu consigo visualizar aqui que eu tenho IP 10.10.10.1 para a rede das kids e 192.168.1.1 para a rede LAN, que seria a minha rede familiar. Tá? Eu poderia ter quantas redes eu quisesse. Tá? O número de redes não vai impactar nesse momento. É claro que vai dependendo do número de regras lá da nossa política que nós estabelecemos. Agora sim, agora entra a parte interessante desse nosso projeto, restrição de acesso para crianças. É sim criar agora a política de acesso. Tá? Então vou novamente mostrar aqui para vocês que eu tenho o meu roteador, ele já está aqui, já está operacional. Eu tenho a minha rede Wi-Fi já para as crianças. Tá? A criança pode até pedir a senha do Wi-Fi para o pai, só que ela vai obedecer agora essa regra aqui. E essa regra vai ser estabelecida no Firewall. Tá? Então nós vamos criar uma regra no Firewall. Para isto, então, vamos lá, vamos voltar aqui. Para que seja contemplada a regra no Firewall e que tudo funcione corretamente, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu tenho que vir em System, System. Dentro de System, eu tenho ali o horário. Então notem que agora no meu roteador ele está utilizando então um horário, tá? E esse horário não está correto. Para que funcione corretamente o bloqueio, é importantíssimo que eu configure meu time zone. Então, antes de fazer qualquer regra no Firewall e testar, eu vou configurar aqui meu time zone. Então, vindo em System, System, ou Sistema, Sistema, e eu vou selecionar então aqui o meu time zone, né? A minha zona de horas. Seria esta a tradução. Tá? América, e eu vou procurar por São Paulo, olha aqui, América, São Paulo. Feito então a escolha, aí eu posso colocar, se eu quiser trocar o hostname, aqui não é importante o restante, tá? Eu vou salvar e aplicar. Notem que o horário está 8h04 da manhã e agora ele vai passar para o horário correto, que são 6h04 da manhã. Então aqui ele está pegando o horário sem o horário de verão. Tá? Então eu posso simplesmente sincronizar com o meu browser. No momento que ele sincronizar, ele vai pegar o horário correto, ó, 6h28, são 6h28 da manhã. Tá? Então agora sim, agora como eu estou América, São Paulo, 6h28 está correto, então agora sim eu dou um save e apply. Tá? Feito isso, agora sim eu estou com o meu horário, meu time zone correto e com o horário corretíssimo. Então o que acontece? Agora sim eu posso pensar em criar as regras. Se eu não ajustar o meu time zone com o horário correto, as regras não vão bater com os horários pré-estabelecidos. E aí você vai achar que não está funcionando as suas regras no Firewall.
Então vamos lá. Agora sim eu vou vir em Network, vou vir em Firewall e agora eu vou configurar o meu Firewall com a característica para que ele possa rejeitar, dropar as conexões fora de horário. Então eu vou vir em Traffic Rules. Em Traffic Rules eu vou ter diversas regras pré-estabelecidas já. São regras padrões que vêm no roteador. Essas aqui pelo menos são as padrões. Quando tu reseta ele. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar novas regras de forward, o repassamento. Então, ou seja, aqui ó, eu tenho aqui New Forward Rule. Então eu vou criar uma regra para que ele não encaminhe então nos horários pré-estabelecidos. Então quais são esses horários? Tá? Então vamos lembrar aqui que eu tenho esses dois segmentos aqui. Eu tenho dias de semana, finais de semana. Primeira coisa, eu vou começar com o dias de semana. Então de segunda a sexta-feira. Para que eu consiga configurar aqui, eu vou colocar o seguinte nome: dia de semana, manhã. Vai ser a primeira regra. Qual vai ser o source da minha zona? O source seria a origem. Qual é a origem? A origem é da minha rede das KIDs. Ela não está aparecendo aqui. Por que ela não está aparecendo aqui? Então vamos configurar ela. Então lá na minha General eu preciso adicionar então essa minha zona. Então eu vou precisar clicar aqui em ADD, digitar o nome para essa zona. Então eu preciso colocar aqui zona KIDs, tá aqui a zona KIDs, regra KIDs, tá? Esta aqui vai ser a minha zona, regra KIDs. Aqui eu não preciso mexer nas políticas padrões. Então eu estou aceitando input, output e rejeitando forward, tá? Eu não preciso mexer aqui nessas configurações padrões. O que eu preciso é selecionar a minha network. Então cover network, tá? Então eu vou selecionar a minha KIDs e vou dizer para ela que ela tem um destino à zona 1. Esta aqui vai ser a minha regra. Então estou dizendo que eu vou criar uma regra, o nome dela é regra KIDs, vai aceitar input, vai aceitar output, vai rejeitar o forward. A minha interface vai ser a KIDs e ela tem um destino a 1, tá? Ou seja, a internet. E eu vou dar um save apply. Nesse momento ele criou então esta rule, né, essa zona. Com isso, ele criando essa zona, agora ela vai ser exibida aqui, ó. Então regra KIDs ficou um pouco grande aqui, então ficou em 2 linhas, mas teoricamente ela ficaria desse sentido aqui. Regra KIDs com destino ao 1, ela vai aceitar o input, vai aceitar o output, vai rejeitar o forward. Agora eu posso editar ela aqui, ó. Então eu vou editar ela. E aí eu vou em Traffic Rules. Em Traffic Rules, como as regras são padrões, ó, então ele vai permanecer aquelas mesmas regras. Agora sim eu posso vir aqui embaixo e criar a minha regra. Então vamos lá, regra dia de semana, manhã, tá certo, beleza. Então agora na source, agora vocês vão ver que vai aparecer ali KIDs. Vamos lá? Olha lá, regra KIDs, ó, tá aqui. Então a minha origem agora é regra KIDs. Então em regra KIDs, com destino a quem? Com destino a minha 1. E eu vou adicionar e editar ela. Então esta aqui, ó, este New Forward Rule, eu vou colocar uma chamada dia de semana manhã. Então eu vou estabelecer turnos. Se eu quisesse somente um momento, eu não precisaria então criar várias regras, né? Mas como nós estabelecemos esse roteiro aqui, tá? Eu vou me basear nesse roteiro aqui, que seria a política que tu vai conversar com a criança, né? Ou determinar. Então eu vou criar as regras aqui. Então em dia da semana manhã, regras com a origem dela vindo de regra KIDs, com destino a minha 1, eu vou add e editar ela. Aqui é que vai entrar a configuração de bloqueio. Então ele já vem praticamente configurado, tá? Então se eu quisesse selecionar aqui o endereço MAC de um dispositivo só da minha rede, eu poderia. Mas como eu estou atribuindo uma Wi-Fi para as crianças, então não me importa de onde que é o endereço. Todo mundo que se conectar naquela rede Wi-Fi vai respeitar essa regra. Então isso aí seria
o que vai determinar se a regra vai funcionar ou não. Se eu colocar isso na minha rede inteira da família, eu tenho que vir aqui, selecionar o MAC, aí de repente o MAC muda ou a criança aprende a mudar o MAC do dispositivo, aí não vai adiantar, né? Então por isso que é mais prático criar uma rede separada, com uma interface separada e aplicar a restrição àquela interface inteira. Tá? Então aqui eu não preciso mexer em muitas opções, eu só preciso então preencher agora, aqui sim, se é então os dias da semana. Então nós vamos selecionar aqui Monday, vamos selecionar todos os dias da semana. Aí vamos deixar aqui Saturday e Sunday, que são os finais de semana, tá? São os dias que nós vamos aplicar esse controle aqui. Nesses dias, tá? Então nós vamos selecionar agora os dias do mês. Como aqui eu poderia selecionar dia a dia, né? Eu vou selecionar todos os dias para que ele aplique todos os dias essa regra. Então todos os dias do dia 1º ao dia 31 eu vou então verificar esse acesso, eu vou validar esse acesso. Então agora aqui sim eu preciso então atribuir as políticas da manhã. Então a política da manhã, vamos voltar aqui, a política da manhã ela tem que começar a bloquear às 5 e parar às 11h59 com 59. Então nós vamos botar aqui, ó, Start Time 05 e vai parar às 11h59 com 59. Só que olha só, se eu simplesmente colocar esta opção aqui, dar um Save e Apply, ele vai permitir. Por quê? Porque a minha action aqui, ó, tá accept. Então eu estou personalizando essa regra, eu estou dizendo que essa regra vai ter um início às 5 da manhã, vai parar às 11 da manhã e 59 minutos com 59 segundos. Mas eu preciso colocar aqui a de reject. Ó. Então agora sim. Então quando chegar nesse calendário que foi setado aqui, ele vai simplesmente parar porque a regra diz ali para rejeitar, reject. Feito isto, agora sim eu vou dar um Save e Apply. É bem simples fazer essa configuração. O que vai impactar agora? A regra da manhã está funcionando. Vai chegar às 5 da manhã, ele vai bloquear, vai liberar às 11h59 e vai continuar funcionando a partir do meio-dia. Só que agora eu preciso também, ó, tá aqui essa regra, ó, eu também preciso criar a regra para tarde. Então eu vou criar uma regra bem semelhante, só que para a tarde. Então vai ser dia de semana, só que ao invés de manhã vai ser tarde. Opa, tarde. Qual é a minha origem? A minha origem é a regra Kids com destino a minha One. E eu vou adicionar e editar ela. Agora eu preciso fazer a regra para tarde. E qual vai ser a regra para tarde? A regra para tarde eu já vou trocar aqui, ao invés de accept, é reject. Vou selecionar os dias, então novamente eu tenho que selecionar todos os dias da semana, opa, menos sábado e domingo, e todos os dias do mês. Fazendo esse procedimento, todos os dias de tarde também, a todos os dias do mês, do dia 1 até o dia 31. Feito isto, agora sim eu preciso dizer quando que essa regra vai funcionar. Ou seja, quando que ela vai começar a bloquear. Ela vai começar a bloquear às 15 horas da tarde. Às 15 horas. E quando é que ela vai parar de bloquear? Às 5 da manhã. Que é quando bloqueia a da manhã. Se eu quisesse bloquear das 15 até as 18, por exemplo, eu poderia criar aqui e depois das 18 ele iria então liberar o acesso à internet. Então vai muito da política. Aqui o horário é que vai determinar o que bloqueia, o que deixa passar. Tá? Então nesse caso aqui eu vou bloquear ele até as 5 da manhã. E então agora eu posso simplesmente clicar em Save e Apply. Eu vou ter duas regras já contemplando os dias da semana. Faltou agora fazer a liberação do final de semana, né? Já final de semana, a criança vai ter um horário que vai ser mais flexível de acesso à internet. Então depende muito, isso aí é uma política que você vai estabelecer com a criança. Tá? Então
eu estou criando aqui uma política baseada num diagrama que eu criei aqui. Nos finais de semana, a criança vai poder acessar a internet das 10 da manhã até as 10 da noite. Tá? Aqui tem ao contrário. Tá? Então ele bloqueia às 10 da noite e libera às 10 da manhã. Tá? Então vamos fazer isso aqui agora com a nova regra. Então também, aqui eu vou colocar final de semana. Qual é a minha origem? A minha origem é regra kids com destino a minha one. E vou adicionar ela também. Ao adicionar esta regra, eu vou dizer então que ele vai bloquear, ou seja, o accept eu tenho que mudar para reject normalmente. Quais são os dias? Sunday e Saturday, tá? Ou seja, domingo e sábado. Quais os dias da semana? Qualquer dia do mês, aliás. Quais os dias do mês? Qualquer dia do mês. Não importa se é dia 10. Aqui nessa situação, ele está prevendo qualquer dia do mês, ele vai deixar bloqueado se for sábado ou domingo. Caso não funcione, não funcionou aqui, ficou tudo liberado ou ficou tudo bloqueado, remova, vai dar mais trabalho, mas você vai ter que fazer mês a mês o calendário, tá? Então, eu acredito que não vai dar problemas, até porque ele vai bater se é sábado ou domingo e cai num desses dias, então ele vai restringir, tá? E aí sim a flexibilidade. Então eu vou startar, ou seja, quando é que eu vou bloquear o acesso à internet? Às 21 horas e 59 minutos. Opa, 21, 59 com 59. Quando virar para as 10 horas, ele bloqueia. E quando é que ele libera? Às 10 horas da manhã. 10, 0. Então, aqui ele vai parar essa regra. Feito isso, agora sim eu vou clicar em Save e Apply. Agora nós temos 3 regras. Tá? Então, nós temos 3 regras que vão determinar a nossa política de acesso. Com isso, agora a criançada pode navegar na internet nos horários pré-estabelecidos pela política. Então, com essas 3 regras, eu consigo contemplar minha restrição no controle dos pais, né? Antigamente existia um software para controle dos pais. Hoje você pode fazer isso através do roteador mesmo. Então, eu tenho ali uma agenda que eu tenho dias de semana manhã, dia de semana tarde e final de semana. Tá? Então, aí eu vou restringir o acesso conforme a minha política estabelecida, tá? Seja via regra, né? Seja via regra entre as partes envolvidas, ou seja simplesmente atribuindo a função ao roteador, tá? Então, se chegar no roteador e configurar ele, ele vai funcionar. Onde que eu posso ver essas regras aqui, se elas estão batendo realmente? Tá? Se eu for em status e firewall, eu consigo ver aqui essas regras sendo aplicadas. Ó. Então vocês vão ver aqui que tem diversas vezes zona regra kids input. Ó. Então eu estou na chain input, né? Então eu tenho aqui o forward, também eu tenho a minha zone regra kids forward, e eu tenho aqui o output, também eu tenho a minha zone regra kids output, e aqui eu tenho as minhas regras de aceitar. Ó. Então aqui ele está verificando com destino, ó, destino aceitando, tá? E depois ele está rejeitando. Então aqui ele mostra chain zone regra kids forward. Então aqui ele está dando quais são os dias que ele vai negar o acesso. Ó. Tá aqui, ele bota até comentado. Ó. Qual é o meu target? Meu target lá é a minha zona 1, com destino rejeitado. Aqui em cima o protocolo TCP, bloqueando das 5 da manhã até as 11h59. Aqui embaixo é o UDP, das 5 da manhã às 11h59. Agora aqui é o TCP na parte da tarde, o UDP na parte da tarde, TCP nos finais de semana, UDP nos finais de semana. Estão as minhas regras. Dessa maneira, agora sim, eu consigo deixar com que a minha rede Wi-Fi fique livre para crianças. Tá? E o exemplo de como testar este procedimento é o seguinte: é eu conectar agora na rede sem fio que está configurada. Primeiro eu vou fazer esse teste. Como eu estou aqui numa rede, eu estou na mesma rede, né? Eu estou na rede LAN. Então a minha máquina está aqui, eu estou na rede LAN. A minha rede LAN, se eu for navegar na internet, terra.com.br,
Ele tem que abrir. Claro que ele não vai abrir. Por que ele não vai abrir? Porque eu não estou com o cabo de rede da WAN ligado. Então eu vou ligar agora. Ao ligar o cabo da WAN, ele já pegou o IP. Agora se eu for navegar na internet, ele vai abrir a página. Ó, corretamente, está abrindo a página aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou navegar na internet pela rede Kids. Então eu vou me conectar agora na rede Wi-Fi Kids. Então eu vou me conectar nesse exato momento. Eu vou desconectar a minha rede cabeada. Vou conectar na minha rede Kids. A minha rede Kids agora eu consigo verificar aqui o roteador. Vamos ver se ele está aparecendo aqui que eu estou conectado na rede Kids. Ó, agora eu troquei para a rede Kids. Tá? Então tá aqui embaixo, aqui, ó, tá aqui rede Kids, e teoricamente agora nesse momento, se a regra estiver correta, wireless, ó, eu estou conectado aqui na minha rede Kids, ó, estou mostrando para vocês novamente, e se eu for agora nas minhas regras de firewall, se eu for aqui em firewall, eu tenho que obedecer essa regra. A minha regra diz que neste momento eu não poderia navegar na internet. Ela bloqueou às 5 da manhã, então são 6 horas e 48 minutos. Eu vou tentar abrir o site do Terra. Aqui talvez o Terra funcione por causa do cache, tá? Vamos tentar abrir outro site aqui. Vamos supor aqui um globo.com. Está tentando, não está navegando na internet. Será que não está funcionando mesmo? Vamos tentar outro site aqui. Vamos tentar o Facebook. Tentar abrir o Facebook do Projeto Root. Não está navegando na internet, ó. E vocês podem ver que eu estou conectado na rede Kids. Vamos lá em wireless, estou navegando normal aqui, estou abrindo ele. Se eu quiser verificar em tempo real aqui, eu posso verificar aqui através dos gráficos as requisições, ó. Eu posso ver o traffic, tá? Onde ele vai mostrar aqui as requisições, tá? Eu posso verificar as conexões que estão batendo nesse momento no roteador, tá? Então ele vai mostrar aqui que ele está tentando se conectar, tá? E eu consigo ainda verificar nas regras de firewall o que está passando, o que está barrando. Eu posso verificar aqui os meus drops. Ó, então ele já mostrou aqui os drops, ó. Ele está dando aqui regra Kids Forward, ó. Ele já está dropando os pacotes aqui. Se eu clicar nessa regra, ele vai me mostrar onde que está mandando dropar. Então, ou seja, aqui ele está dando como final de semana, é claro, hoje é sábado, né? Então ele está dando aqui, ó, ele está bloqueando, porque hoje não é 10 da manhã ainda, então ele está no período de bloqueio. Então se eu clicar novamente aqui, ele vai me exibir da onde que surgiu esta regra, está rejeitando as tentativas, ó, então 28K, tá? Eu vou tentar abrir uma nova aba aqui e tentar abrir youtube.com. Como ele está tentando, ele já identificou que ele não consegue sair, ó, ele está tentando localizar e não abre nada. Se eu conectar na minha rede da família, olha só, eu vou simplesmente trocar aqui meu SSID, novamente, vamos conectar na rede da família, vamos trocar o SSID, conectou na rede da família. Notem que agora, ao tentar novamente, ó, ele já abriu aqui, vamos tentar novamente aqui, e tentar novamente aqui, ele vai abrir agora normalmente, ó. Tá abrindo, tá? Tá abrindo aqui, tá abrindo aqui, tá abrindo normalmente. E se eu for agora lá em Status Overview, eu posso verificar que eu estou conectado agora na minha rede família. Ó. Então eu estou conectado na rede família. Então eu consigo intercalar entre as redes, é claro, porque eu, como o pai ou familiar, eu vou ter acesso às duas redes, né? Ou se eu não quiser ter acesso à rede das crianças, tudo bem. Mas eu poderia ter acesso à rede da família, acesso à rede das crianças, para saber se então está sendo validada essas configurações. Tá, gente? Então, como o vídeo é mais nessa pegada aí de configuração de firewall, não, então criação de regras, tá? É bem simples. Eu tentei explicar o mais pausadamente possível, né, para que fique bem entendido aí na questão da política. É muito mais uma questão de política do que regra mesmo, tá? Então, os passos importantes é estabelecer então esta política de acesso, a determinar dias da semana, finais de semana, quais horários. Depois
é estabelecer então as políticas de drop e accept. Uma coisa que eu não comentei ali na hora de construir é que a regra, na hora de construir a regra, é que por padrão ele aceita. Nós estamos inserindo uma regra de bloqueio. Então, por padrão, o que não tiver estabelecido na regra de drop, nós vamos aceitar. Por isso que aqui eu coloquei drop e accept, por quê? Porque na verdade nós estamos inserindo uma regra para ele fazer um cálculo. Isso é para dropar? Então dropa. Caso contrário, aceita. Tá? Então, se isso é para bloquear, melhor falando, então bloqueie. Se não, caso contrário, né, ele vai deixar então passando livremente. Ele vai aceitar a conexão. Por isso que é chamado de regra de drop e accept. Justamente porque tu vai configurar uma regra que vai ou aceitar a conexão ou recusar essa conexão. Nesse cenário que eu coloquei aí para vocês, é bem simples. Então ali, claro, eu estou utilizando uma figura ali, dois atores, digamos assim, que seria a criança conversando com o pai e utilizando então o pai para fazer essa configuração aí, baseado na política. E é claro que esses horários eles podem ser alterados, eu coloquei como exemplo esses horários aí, mas vocês podem criar outros horários. Se vocês quiserem criar mais intervalos de acesso à internet, basta criar mais regras no Firewall. Então não precisa criar outras redes, simplesmente crie o nome da regra com o nome do intervalo. Por exemplo, aqui eu coloquei dia de semana, manhã, dia de semana, tarde e final de semana. Mas você pode criar assim, ó, regra 1 da manhã, regra 2 da manhã, regra 3 da manhã, regra 1 da tarde, regra 2 da tarde, regra 3 da tarde. Então, você que vai determinar a política. Então, eu criei uma política que utiliza 3 regras. Uma regra para dia de semana amanhã, uma regra para dia de semana de tarde, uma regra para final de semana, então não importando quais os dias da semana. Gente, eu espero que vocês tenham entendido aí essa dúvida que foi a dúvida do nosso inscrito Alan Rodrigo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu trouxe aí para vocês. Essa questão toda de controle é muito importante. E esse cenário que nós criamos aí de controle dos pais, eles podem ser, esse cenário pode ser aplicado em outro tipo de cenário, por exemplo, final de semana para empresa, dia de semana para empresa, enfim. Então a regra ali é bem simples, tu cria a política e executa ela dentro do roteador. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham realmente gostado aí do vídeo, um abraço a todos e valeu!